termos. Então nós vamos ver o aperfeiçoamento, a consistência, a persistência e a adaptabilidade. Esses 4 fatores podem ser observados durante o processo de aprendizagem. Então vamos ver aí, ó, primeiro item observável da aprendizagem, que é o aperfeiçoamento. Provavelmente é o mais claro que a gente consegue observar assim a primeiro momento, né? Então você vai perceber aí na parte de baixo que você tem 4 linhas, né? São os gráficos de desempenho, como que você pode entender o acompanhamento do desempenho do seu aluno, né? Então você vai fazendo testes e vai anotando os resultados. Então, por exemplo, como que você faz um teste? Você define um padrão de teste. Vamos imaginar que você está avaliando o arremesso do lance livre no basquete. Então você começa a avaliar o primeiro teste, você define o padrão, né? Então, por exemplo, você vai fazer 30 arremessos e vai anotar ali a quantidade de acertos, a quantidade de erros, né? Você pode também fazer a frequência de acertos e a frequência de erros. Então, você tem várias possibilidades de organizar o teste. Obviamente é mais fácil trabalhar com medidas de resultado. Então, o que seria um resultado? A bola caiu na cesta ou a bola não caiu na cesta. Mas você pode trabalhar também com pontuações. Por exemplo, numa habilidade de alvo, né, de acertar o alvo, você pode trabalhar com pontuações. Então, quanto mais próximo do alvo ali, você vai dando pontuações maiores, quanto mais distante, pontuações menores, e faz a somatória e depois transfere isso para uma planilha para produzir um gráfico de desenvolvimento aí da aprendizagem. Aí você fez lá na primeira semana, você faz o teste, na segunda, na terceira e assim por diante. Define um período de tempo que você vai avaliar, né, e vai testando ao longo do processo. Então, o primeiro tipo de gráfico aí que você pode notar é um gráfico de crescimento linear da performance. Então, note nesse primeiro gráfico como o crescimento, né, a evolução da aprendizagem ela é linear. Cada vez que você passa um período de tempo, ele aprende aquela habilidade numa medida razoavelmente homogênea em relação às medidas anteriores. Porém, o que pode acontecer também com o seu aluno é que no começo da aprendizagem ele tenha mais dificuldade e depois ele deslancha, começa a aprender de uma forma mais acelerada, que é a segunda linha aí do desempenho que você nota na sua tela. Outra situação que também pode acontecer é uma aprendizagem mais acelerada no começo e conforme o processo vai avançando, essa aprendizagem ela vai estabilizando. Essa é uma situação razoavelmente comum, principalmente para habilidades e tarefas motoras com graus de complexidades não tão altos. Quando o grau de complexidade é mais alto, talvez isso não aconteça, mas em geral, para graus de complexidades razoáveis, você vai ter uma rápida aprendizagem no começo do processo. E aí, posteriormente, ela vai estabilizando. E, para finalizar, desses 4 modelos de gráficos, você pode ter um modelo de evolução por platôs, né? Você vai ter períodos de aprendizagem e períodos de estabilização. Assim vai acontecendo durante o processo, que é esse último modelo de linha de evolução aí. Tá certo? Então, não se preocupe se o seu aluno está aprendendo de uma forma diferente do que você espera, porque ele pode ser que ele esteja apresentando algumas dessas variáveis de possibilidades aí de evolução da aprendizagem. E lembrando que isso depende também da complexidade da tarefa e também depende do histórico e da individualidade das pessoas, né? Cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem as suas características e dependendo dessas características ela pode apresentar mais facilidade para algumas habilidades e pode apresentar dificuldades para outras. Então, isso está bem estabelecido dentro do campo teórico, né, dentro do conceito,
mas quando a gente vai para a prática, você tem que saber identificar essas variáveis aí e saber que cada pessoa vai ter, né, a sua forma de responder às aulas, aos treinamentos, né? E também a gente vai ver mais para frente que a maneira como você organiza essa prática também pode interferir nessa evolução. Então vamos lá. O segundo item aí é a consistência. O que é a consistência? Imagina que você está aprendendo a fazer o arremesso no basquete, por exemplo, para poder seguir o mesmo exemplo. O que é uma falta de consistência? É quando você vê que o movimento ele sai cada vez de um jeito. Ou seja, a pessoa não tem consistência, ela não conseguiu padronizar a habilidade em si, o movimento em si. Não que a gente esteja aqui defendendo a ideia de que você deve fazer um processo de trabalho específico em cima do gesto técnico, não é isso. Eu não tenho muita afinidade com essa ideia, não gosto desse processo de, digamos, doutrinação motora. É apenas para poder exemplificar, porque fica mais fácil para você entender no primeiro momento. Depois, quando a gente começar a entrar nos processos de organização da prática, você vai ver que atualmente esse processo de aprendizagem ele não acontece mais daquela forma tradicionalista, repetição atrás de repetição. Mas é importante você entender que mesmo dentro de um contexto, você vai observar que conforme a aprendizagem vai acontecendo, o seu aluno ele vai apresentando uma maior consistência na habilidade ou nas habilidades que ele pratica. Elas vão ganhando mais homogeneidade na observação. Não são tão diferentes umas das outras. No começo, sai cada uma de um jeito, cada tentativa sai de um jeito. Mas isso tende a estabilizar com o tempo. Então você pode dizer que ele está ganhando consistência, né, na prática. A persistência, ela tem relação com o tempo de fixação. Você vai perceber que no começo, você teve lá a primeira aula ou a primeira semana de aula. Esse aluno, quando ele volta para uma segunda semana, pode ser que ele não se lembre, pode ser que ele não consiga repetir, ter a mesma performance daquela primeira semana de aula. E aí você vai perceber o quê? Que a aprendizagem ela não persiste, né? O aluno ele consegue fazer naquele momento da aula, mas passa um tempo, passa 3, 4 dias ou uma semana, você percebe que ele não consegue repetir a mesma performance anteriormente apresentada. O que isso significa? Que a aprendizagem não está persistindo, ele não está retendo a aprendizagem. Também, com o passar do tempo, lembrando, dependendo sempre da complexidade das tarefas apresentadas, das habilidades, e também dependendo da característica do seu aluno. Com o passar do tempo, você vai notar que mesmo quando ele fica alguns períodos mais longos sem praticar, ele não esquece mais. Então, a aprendizagem ela persistiu, a performance persistiu. É aí que a gente vê o conceito de aprendizagem sendo literalmente observado, porque, né, você está percebendo que ele fez hoje, amanhã ele esqueceu, então não aprendeu. Quando ele faz hoje, faz amanhã, parou uma semana, 2, voltou e conseguiu manter o mesmo nível, é porque ele está no processo de aprendizagem, está evoluindo nesse processo. E por fim, a adaptabilidade. Essa daqui é uma questão que você nota bastante em pessoas, por exemplo, em atletas, né, que conseguem ter uma estabilidade de performance mesmo em situações diversas. A adaptabilidade é a capacidade que a pessoa tem de manter aquele desempenho em situações variadas. Por exemplo, num jogo, né, se o atleta ele consegue jogar bem quando não tem torcida, e quando ele consegue jogar bem, quando ele está com torcida a favor, torcida contra, por exemplo, é um fator emocional, mas ele consegue se adaptar. Temperatura, que mais? O tipo do contexto, né, as situações gerais, de repente o adversário ele consegue se adaptar bem, mas aqui eu estou falando de exemplos que servem para pessoas muito
boas, né, na performance. Mas você percebe o quê? Que a adaptabilidade, ela demonstra que a pessoa, quando está no processo de aprendizagem, ela consegue se adaptar a diferentes situações e consegue ainda realizar aquelas atividades. No começo, ele vai ter dificuldade de se adaptar às situações. Então, ele está aprendendo a fazer um arremesso. Se você coloca alguém ali na frente dele para fazer uma marcação, pode ser que ele não se adapte a esse tipo de novo contexto. Por isso que é importante você sempre criar um ambiente de aprendizagem, né? Nunca fazer a aprendizagem fracionada, né? Dividir os fundamentos num esporte, num jogo coletivo, por exemplo. É importante considerar o contexto, certo? E aí a gente vai passando aqui e eu gostaria de deixar essa reflexão. Quais são as melhores condições para promover mais aprendizagem? Quer dizer, eu já até falei sobre isso. De qualquer jeito, se eu organizar a prática em repetições, se eu organizar a prática de forma misturada, se eu organizar a prática dentro de um contexto, é tudo a mesma coisa? Não faz diferença? Então vamos refletir, né, um pouquinho sobre isso. Então, a organização da prática, a maneira como você vai organizar aquelas atividades durante uma aula, ela obviamente depende muito da complexidade da tarefa. Se você vai ensinar, por exemplo, os fundamentos do futebol, você consegue criar um joguinho pedagógico, criar algumas situações e inserir os seus alunos dentro dessa situação. Não necessariamente ficar fazendo repetições. Agora, se você vai ensinar, por exemplo, alguns elementos acrobáticos da ginástica artística, aí você precisa ter uma outra postura, né? Uma outra estratégia na organização da prática. Por quê? Primeiro porque os elementos são bem mais complexos, eles não são tão naturais como são os movimentos do futebol, por exemplo, o correr, o chutar. Na ginástica você vai ter elementos acrobáticos com alto grau de complexidade. E em segundo momento, é porque esse alto grau de complexidade gera um maior risco de acidentes, risco de lesões, e aí você precisa organizar a prática de maneira que você previna também o seu aluno, proteja o seu aluno. Então você vai fazer de uma forma diferente. Obviamente, né, aí sim você vai ter que fazer com cuidado, talvez tenha que trabalhar com alguma organização baseada em repetições ou em fracionamento, né, das habilidades e tal. Mas enfim, isso não é assunto para esse momento. O contexto ideal também eu já acabei de falar, né, junto com essas questões da organização da prática. E as intervenções do professor. Saber em que momento você realmente precisa fazer alguma intervenção e em que momento você precisa deixar com que a natureza faça o seu trabalho. Muitas vezes, crianças principalmente, estão dentro de uma atividade e aquilo está fluindo tão bem que o professor ele não pode ficar fazendo intervenções o tempo inteiro, senão ele quebra aquela dinâmica natural. Num joguinho de futebol, num jogo de queimada ou em qualquer outra situação contextualizada. Já, por exemplo, como eu falei dos elementos da ginástica, aí talvez o professor tenha que ter algumas intervenções mais frequentes e mais cuidadosas por conta da característica da habilidade ou das habilidades que estão sendo aprendidas. Tudo bem, gente? Agora a gente vai ver aqui um pouquinho sobre transferência de aprendizagem, certo? Vamos ver o que é transferência de aprendizagem. A definição do Richard Schmidt é a seguinte.